Olá, meus amados. Sejam muito bem-vindos à nossa série de autoconhecimento e hoje nós vamos conversar sobre perdoar. Qual é a importância de perdoar, de liberar perdão? E eu te convido a se inscrever no meu canal para que você possa receber as notificações de tudo aquilo que eu postar. Também deixa seu joinha que isso ajuda meu canal. E também você poderá receber mais conteúdo sobre esse tema. Então vamos lá, perdoar. Quando eu deixo de perdoar, eu fico nutrindo ódio pelo outro. Então, a pessoa que não perdoa faz mal a si próprio. Tem uma série de áreas comprometidas. A alma adoece o coração, o corpo adoece, o físico se torna doente, fica fraco, compromete as emoções da pessoa que não perdoa. Então, a falta de perdão faz a pessoa depressiva, compromete a psique da pessoa que não consegue perdoar. Então, quem não perdoa fica preso a sentimentos de mágoa, a pessoa não consegue prosperar, ela não avança, ela fica estagnada, ela não rompe porque ela não consegue fazer amigos, ela não consegue arrumar namorado, noivar, casar, abrir uma empresa, nada disso acontece na sua vida porque ela fica remoendo as feridas das mágoas que as pessoas lhe causaram, desde a infância até a adolescência, depois na fase de adulto. Tudo que acontece ela vai remoendo, vai remontando e isso se torna uma catástrofe em sua vida. Então, as feridas emocionais não deixam as pessoas ter novos relacionamentos. Ela se fecha em muita angústia, ela tem muita tristeza, a pessoa é pessimista, não confia em ninguém. Ela é triste, rancorosa e chega até a ser uma pessoa fria. Então, a pessoa que não perdoa, é uma coisa muito importante que eu vou te falar aqui, ela não tem comunhão com Deus, porque o Espírito Santo não visita a pessoa que não perdoa. Então é inútil a pessoa orar, é inútil a pessoa oferecer algum sacrifício, alguma oferta para Deus, louvar, nem a sua adoração não é aceita, porque a falta de perdão bloqueia a ação de Deus para nossas vidas. Então, a pessoa que não perdoa não tem comunhão com Deus. Tem uma parte da Bíblia que fala que antes de ofertar, você vai lá e se reconcilia com teu irmão. Senão Deus não vai te aceitar a tua oferta. E se você não consegue perdoar, então você está impedido de receber o perdão de Deus. Olha só que grave isso. Então, todos nós pecamos e cometemos os mais diversos pecados. Então, nós não podemos achar que nós, por sermos cristãos, somos infalíveis. Nós falhamos com as pessoas. Então, nós não podemos nutrir mágoas, nós não podemos nutrir sentimentos de rancor e vingança. Então, a pessoa que não perdoa, ela adoece, tanto na alma, tanto no espírito. Então, a pessoa que não consegue perdoar, ela compromete o físico. E ela pode até morrer de uma doença assim, tipo câncer, tipo qualquer doença infecciosa assim que vem de repente e pode até morrer porque ela estagnou ali naquela sua mágoa.
Então, é comprovado cientificamente que as doenças psicossomáticas são todas derivadas de problemas emocionais. O psicológico da pessoa é tão afetado por seus sentimentos que comprometem a sua saúde física e a saúde psicológica também. É uma doença, a tal da depressão, a tal da síndrome do pânico, né? Mas a pessoa tem que saber que ela tem que ser tratada, e não é só como remédio para o corpo, tem que buscar o remédio da alma, que daí ela vai ter a cura. Então, para que a pessoa tenha saúde física e psicológica, ela precisa perdoar. Então, nós temos o dever de perdoar. Mas eu não consigo perdoar. Então, você tem que decidir perdoar para que a tua vida se torne mais leve. O fardo da mágoa que você carrega é muito pesado para você, do ressentimento, do ódio, do rancor. Isso te aprisiona no mundo espiritual e você não consegue prosperar e não consegue avançar em nada. Então, nós temos que praticar o perdão para que as nossas ofertas sejam aceitas por Deus. Então, não adianta invocar a Deus se eu não consigo perdoar. Não adianta eu louvar, eu adorar, eu ir para a igreja se eu tenho mágoa, ressentimento e ódio de alguém, sabe? Porque o mandamento de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Como você vai chegar diante de Deus e dizer a Deus que você ama a Deus se você está odiando o próximo, que você não perdoa ele porque você quer vingança, que você quer que ele pague pelo erro que ele cometeu? Não é bem assim. Diante de Deus isso não funciona. Quer dizer, funciona ao contrário, né? Recai sobre si o teu ódio. E desde o começo da Bíblia nós temos histórias que contam que lá em Gênesis, a história de Caim e Abel, Caim ficou com muito ódio de Abel porque Deus não aceitou a sua oferta. Então ele foi lá e matou Abel porque Deus aceitou a oferta de Abel. Deus percebeu que Caim tinha um coração mau, um coração cheio de mágoas, ressentimentos e de ódio, e tanto é que ele foi lá e matou Abel, porque ele tinha muita inveja de Abel. Se você não consegue perdoar, você precisa pedir a Deus, que Deus vai te capacitar para que você consiga perdoar. Então, o teu culto a Deus não valerá nada diante de Deus se você tiver ódio de pessoas. Então, Deus vai rejeitar a sua oração, seu culto, sua oferta, se você não conseguir perdoar. Então, olha a importância do perdão diante de Deus. E diante da vida cotidiana, ela bloqueia todas as tuas áreas da vida. Porque a tua vida fica amargurada, então você fica todo triste, depressivo se você não consegue perdoar. Mas quando você entende o perdão de Deus, o perdão que Deus te deu, você vai conseguir perdoar, mas você tem que entender, né? Que Deus te amou primeiro e Ele te perdoou, mesmo com todas as tuas imperfeições. Se você buscar a Deus, Ele vai te dar graça para você conseguir perdoar. Então, libera a pessoa, deixa a pessoa ir embora, não persiga mais a pessoa porque ela se tornou teu inimigo, porque você ficou magoado, se sentiu rejeitado, desprezado, humilhado e rejeitado e
se sentiu lesado por causa dessa pessoa, então deixa a pessoa ir embora. Ela ficou devendo para você, libera. Ela não tem como te pagar. Então, livra essa pessoa do teu julgamento. Deus há de julgar essa pessoa. Você há de se libertar perdoando. Você vai abrir as portas emocionais e espirituais para prosperar quando você conseguir perdoar. Chega assim na pessoa e fala: olha, eu te libero, te perdoo, te abençoo, para que você possa seguir sua vida e eu siga a minha em paz, para que a gente tenha paz. Então, a gente tem que se lembrar de que Jesus, ele não acusou Pedro depois dele haver negado Jesus 3 vezes, quando ele ouviu o galo cantar. Aí ele se lembrou de que ele havia jurado e que Jesus o havia alertado que ele o negaria. Então ele se arrependeu amargamente e o coração dele se quebrantou diante de Deus. Por isso, quando Jesus se encontrou com Pedro, ele disse: Pedro, tu me amas? Ele não acusou Pedro. Tu me traiu. Não, ele disse, perguntou de novo: Pedro, tu me amas? Pedro as 3 vezes respondeu: Senhor, eu te amo, tu sabes que eu te amo. Então, o que Jesus fez? Ele simplesmente delegou uma missão. Vai e apacenta minhas ovelhas. Olha que maravilhoso, mas porque houve arrependimento. Então, nós precisamos nos arrepender também quando nós erramos diante de Deus, diante dos nossos irmãos, porque nós não somos falhos. O único que não falhou foi Jesus. Ele cumpriu a sua missão até o final. E é por isso que nós vivemos num tempo da graça. O Espírito Santo poderá habitar em nós se nós liberarmos perdão. Então, amados, fica aí essa dica, né, de que a sua vida pode se tornar muito leve se você conseguir liberar perdão. E Deus te abençoe. Não se esquece de compartilhar para aquela pessoa que você magoou, para aquela pessoa que está magoada contigo, daquela pessoa que você conhece que não consegue liberar perdão. Diga para ela que se ela liberar perdão, a sua vida vai prosperar, vai ir para frente, ela vai ter muita alegria, muita paz e a sua vida se tornará muito mais leve e ela vai ter comunhão com Deus se ela conseguir perdoar. Amém, amados? Até o próximo vídeo. Deixe seu like, compartilhe e inscreva-se no nosso canal de autoconhecimento. Nós precisamos nos analisar no dia a dia para ver se a gente está fazendo aquilo que convém para que a gente tenha uma vida boa, perfeita e agradável diante de Deus e diante dos nossos irmãos. Amém? Deus abençoe a todos.